Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje, na verdade, é praticamente aí uma aula, né? Eu vou estar explicando algumas coisas bem interessantes, né? Os diferentes tipos de testes de APIs que a gente pode fazer. Por quê, né? Como assim diferentes tipos de teste de API? Normalmente, quando alguém fala, testa uma API aí, testa essa API, o que a gente vai estar fazendo, né? Vou imaginar aí, eu vou estar testando um GET, eu vou estar executando esse GET, vou passar aí determinados parâmetros, ele vai me retornar alguns dados e eu vou estar validando esses dados, beleza? Esse seria aí o teste funcional, vamos dizer assim, né? Seria o teste mais simples e que provavelmente a maioria das pessoas faz no dia a dia e muitas vezes fica por isso mesmo, ok? De fato, né, a gente sabe que tem todas as questões, né, de tempo, priorização, enfim, que o time como um todo, o produto, né, chega à conclusão que de fato serão feitos apenas esse tipo de teste. Só que é importante saber aqui, né, nós como QAs, a gente precisa informar essas pessoas, informar o time que são necessários aí outros tipos de teste, ou pelo menos mostrar que eles existem, e aí sim em conjunto decidir se isso faz sentido ser executado naquele contexto ou não. Beleza? Legal. Então, vamos criar esse documento aqui, vamos ver cada um do tipo de teste de API. Beleza? O primeiro, esse que eu já dei um spoiler agora, né? É o teste funcional. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter, normalmente, requisitos, eu vou ter uma documentação de história, eu vou ter documentação mesmo do produto, eventualmente, documentação de API, enfim, eu posso ter vários inputs, né, de coisas, né, de informações daquela API que eu vou precisar testar, ok? Então eu pego essa informação, esse requisito, normalmente, que deveria ser o mais comum, né, quando a gente fala em engenharia de software, beleza? E o que a gente faz? A gente compara a saída que aconteceu quando eu executei minha API com o meu resultado esperado, que normalmente aí vai estar descrito nos meus requisitos, na minha história, nos meus critérios de aceite, enfim, né? Cada time aí faz de um jeito diferente. Então esse seria o tipo mais básico e mais comum de teste de API que eu vou estar fazendo. E de fato é o mais importante na minha opinião, ok? Porém, quando a gente vai um pouco além, a gente vê que tem outros tipos. Legal? Outro tipo é sim o teste de regressão. O que seria esse teste de regressão? O teste de regressão é muito comentado aí no mundo de teste de software, beleza? Basicamente, o que ele garante, né? O que ele faz? Né? Eu vou testar ou vou fazer um outro teste funcional. É uma determinada implementação que está sendo feita e eu vou ter aí um conjunto de testes de regressão que precisam ser executados, ok? E esses testes de regressão que vão ser executados, o que eles vão fazer? Eles vão me garantir que outras partes, outras APIs, enfim, elas continuam funcionando da maneira como deveriam funcionar depois daquela nova implementação estar aí dentro do projeto de código, enfim, do meu sistema. Beleza? Então, o teste de regressão ele pode conter, além de testes funcionais, ele pode conter os outros tipos de teste que eu vou mostrar logo em seguida. Beleza? Então, não confunda, né, teste de regressão com teste funcional. Teste de regressão pode ser várias coisas. Inclusive, dentro desse conjunto de meu teste de regressão, eu posso ter teste de performance, por que não? Eu posso ter teste de segurança. Beleza? Então, são outros tipos de teste de regressão dentro do teste de regressão. Beleza? Legal. Já temos aí dois tipos de teste de API. O outro, por que não, é o smoke test. Né? Normalmente eu deveria estar fazendo esse smoke test para garantir que meu ambiente está ok. O smoke test, né, ele faz muito mais sentido quando eu tenho um conjunto grande de testes que precisam ser executados. Por quê? Então eu não vou começar a executar aquele meu conjunto de testes grande. Isso pode levar aí muitas vezes, né, questão de meia hora, uma hora ou até mais.
E se meu ambiente não estiver coerente, não estiver correto, eu posso ter perdido, de certa forma, esse tempo aí, porque meu teste executou em um ambiente que não deveria executar, meu teste aí ele está quebrando em todos os testes e não tem nenhum controle de tentativas, enfim, vai quebrar todos os meus testes, eu vou ter que executar meus testes novamente em outro momento. Enfim, tem várias possibilidades do porquê meu conjunto de teste de regressão normalmente, ou um teste funcional, ele não vai ter um sucesso, ok? Então, para isso, nesses casos, é interessante ter um smoke test, que é justamente para eu garantir, né, um conjunto bem reduzido de testes específicos, para eu garantir que meu ambiente, que meu sistema, ele está funcionando da maneira correta, para aí sim eu executar meus testes de regressão em cima desse sistema. Ok? Ele basicamente aí serve, né, em poucas palavras, para validar que minhas APIs, né, meu ambiente, está funcionando sem nenhum erro crítico, vamos dizer assim. Beleza? Então, smoke test aí é um outro tipo de API, é um outro tipo de teste de API que considerem sim aí colocar dentro do conjunto de testes de APIs que vocês têm aí no time. Legal? Outro tipo, esse aqui talvez seja o mais polêmico de hoje, né? Testes de integração. E aqui, antes de começar a falar de teste de integração, né, vai um recado. Como a gente tem aí acesso a muitas informações hoje em dia pela internet, né, isso é inegavelmente positivo, porém existem alguns pontos negativos. Qual que é um ponto negativo desse? É que a gente tem acesso a muitas informações, né? E a gente tem acesso aí a diferentes autores, e a gente tem acesso a diferentes pensadores, diferentes pontos de vista, enfim, né? Isso é bom, né, à primeira vista. Porém, quando a gente fala em teste de integração especificamente, eu vejo que existem várias definições de autores renomados, sim, porém cada um ele vai considerar teste de integração uma coisa diferente, ok? Se eu pegar os sílabos do CTFL, ele vai falar que teste de integração é uma coisa. Se eu pegar, né, um exemplo, né, de alguns especialistas dos Estados Unidos, ele vai falar que teste de integração pode ser diferentes coisas. Quando pegar alguns da Índia, eles podem aí considerar que é uma outra coisa, ok? Então, meu recado é, né, quando se fala em teste de integração, valide se a pessoa tem o mesmo entendimento que você. E se não tiver, né, validem e entrem em um consenso antes de começar a falar sobre o teste de integração, sobre planejamento, sobre execução. Beleza? Entrem em um consenso. Esse é o meu principal recado. Por quê? Quando a gente fala em teste de API, quais que são os possíveis testes de integração, né, que as pessoas podem estar falando? Eu tenho principalmente 3, mas com certeza tem mais. Tá? Quando a gente fala em APIs, sistemas externos, ou seja, minha API ela está integrando com o sistema externo, ele está integrando com outro parceiro, ele está integrando com outro sistema, beleza? Então, este seria um tipo de teste de integração, ok? Um tipo possível que a pessoa pode estar falando. Outro tipo de teste de integração é se eu tenho uma API e ela chama uma outra API do meu próprio sistema, por exemplo. Isso é comum, ok? Não é considerado uma má prática. Isso pode acontecer muitas vezes. Ou seja, eu estou integrando minha API com uma outra API do meu sistema, né? Elas estão se conversando, elas estão integrando. Beleza? Um outro tipo de teste de integração, né, que ele é mais teórico, ele geralmente está escrito nos sílabos da CTFL, que eu tenho inicialmente os testes unitários na base da minha pirâmide, né, que são aí, vamos pensar em módulos, unidades de código, enfim, né, isso também tem várias definições, né, e eles funcionam bem individualmente. Porém, quando existe a integração entre as minhas unidades de código, eu posso ter um teste de integração aí, ok? Então, são esses 3 tipos possíveis de teste de integração que eu queria mostrar para você. Um exemplo bem prático, né? Eu acho que fica legal de entender. Considere uma casa, né, como o sistema completo. Eu tenho uma partezinha aí da minha casa que compõe minha casa como um todo, que é o sistema,
que é a porta, ok? A porta, né, tá rígida, não tem nenhum furo, tal, tá pintada, ela tá feita com material bom, ou seja, eu testei a minha porta de forma unitária, beleza? Então vamos pensar, né, que normalmente a porta ela vai ter uma chave para trancar ela. Então a minha chave, de forma isolada, é meu outro módulo, minha outra unidade de código, minha outra função. Beleza? A chave está bem feita, conforme especificações, foi feito com material que é inoxidável, enfim, características boas também, ela funciona. Porém, quando eu coloco minha chave na porta, pode ser que neste momento eu já tenha um problema, e pode ser que a chave ela até entre, né, na porta, né, onde que ela deveria ser colocada. Porém, ela não tranca a porta de fato. Ou seja, quando eu estou integrando minha chave com a porta, eu tenho um problema. Então, esse seria aí uma boa analogia aí quando a gente fala em teste de integração. Beleza? Então, queria deixar esse recado, né, importante sempre alinhar o mesmo discurso, né? Ter certeza que vocês estão falando aí da mesma coisa. Beleza? Então, considere esses três tipos, né? Principalmente quando a gente fala de teste de API especificamente, principalmente os primeiros dois, né? Integração de APIs com sistemas, com qualquer coisa externa, que é uma integração, e integração entre APIs do meu próprio sistema, ok? E isso sim é bastante importante. Isso é um teste praticamente obrigatório que muitas vezes talvez não vai entrar aqui no meu teste funcional. Então, talvez em um nível de prioridade eu colocaria os meus testes de integração em segundo. Beleza? Não, na verdade teste de regressão, né? Teste de regressão pelo menos é o segundo aí, que a gente tem que garantir que nada que já funciona quebrou, ok? Que continue funcionando. Depois, sim, eu teria meus testes de integração aí em terceiro, beleza? Claro, né? Depende muito das características do sistema, do contexto, mas de forma geral eu classificaria até o momento, né? Desta forma, beleza? Legal, mas não acabou, não acabou. Na verdade, chegamos até a metade. Na verdade, não chegamos na metade ainda, beleza? Nós temos aí Fuzz Testing. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso não faz muito tempo. Até vou deixar um link aí na descrição do vídeo explicando mais sobre Fuzz Testing. Mas basicamente, né, quando a gente fala em API, ela pode estar recebendo de forma errada, né, dados inválidos, inesperados, enfim. Né, e isso pode causar um comportamento. Vou colocar aqui dados inesperados e inválidos. Isso pode causar aí um comportamento inesperado na API. Ok, pode ser que ela não funcione, pode ser que ela não execute. Né? Será que ela de fato está validando esses dados? Né? Esses dados que ela não deveria aceitar e está retornando, por exemplo, um erro que deveria estar retornando? Então, Fuzz Testing é bem importante para garantir que minha API ela realmente está blindada contra coisas inesperadas, beleza? Inclusive esse tipo de coisa pode ter aí uma brecha também para falhas de segurança eventualmente, ok? Então pode demonstrar falhas de segurança, beleza? Legal. Fuzz Testing também é um bastante importante. Depois, vejam só, eu tenho UI Testing. Horas, eu já não tenho teste funcional, né? Sim, eu tenho teste funcional, mas da API. Então, para que eu deveria testar a interface, né? Normalmente, quando a gente testa a interface, quando a gente está acessando aí, hoje em dia, eu acho que praticamente qualquer site web, quando eu faço alguma ação nesse site, por debaixo dos panos, ele provavelmente vai estar chamando uma API. Beleza? E será que minha API ela está sendo chamada do jeito correto? Quando eu clico em um determinado botão, quando eu faço determinada ação no meu site? Então vejam só, eu estou testando minha interface, porém para testar a possível integração com minha API. Ok, eu nem citei isso aqui no teste de integração porque realmente eu vejo que não tem a ver integração aqui, é mais a comunicação de fato do meu front-end com o meu back-end. Ok, então vou testar a interface aqui para garantir
que minhas APIs estão sendo chamadas corretamente. E não, eu não diria nem só chamadas, né, mas para realmente garantir que elas estão funcionando, ok? E aí tem que colocar muito numa balança mesmo. Aí são características, né? Aí depende muito do que há, das características do time, do produto, que o que é. Até onde que eu vou fazer esse teste de UI para garantir que minhas APIs estão funcionando? Porque teoricamente eu já testei muito bem aqui, eu já testei muito bem aqui, eu testei aqui. Então é muito interessante saber até qual limite que eu devia testar aqui quando a gente fala interface. Testar a interface sim é uma coisa, né? Eu testo uma interface e vou garantir que ela está funcionando, mas sem me preocupar para as APIs, né? Isso seria um teste de user interface puro, vamos dizer assim. Porém, a partir do momento que eu valido chamadas de API, coisas de back-end, eu já tenho um UI testing para testes de API. Beleza? Então são coisas diferentes. Então, considerem esse tipo de teste, e aqui o principal recado é: junto com o time, né, vejam o que de fato precisa ser testado nesse contexto. Sendo que, teoricamente, eu já testei muito bem aqui em outros tipos de teste de API. Legal? Muito bom. Temos mais algumas coisas. Teste de segurança. Aí sim eu vou fazer um teste de segurança especificamente. Normalmente aí eu vou ter testes de autorização e autenticação. Permissão. Vou colocar aqui autenticação. Se eu consigo logar, né, entre aspas, na minha API. Autorização, se eu estou autorizado a fazer determinadas coisas na minha API. E aí eu vou mexer principalmente com permissões, né? O que eu consigo fazer naquela API, né? Por exemplo, uma API que faz delete de alguma coisa, né? Normalmente vai ser uma API com acesso restrito, não vai ser todo usuário que vai poder fazer isso. Então, eu tenho que testar muito bem isso. Pode ser, né, que alguns testes de segurança eles vão estar aqui descritos os meus requisitos na minha documentação da história, mas não confie cegamente nisso. Cabe a nós que olhar para testes de segurança de forma com uma certa importância, assim, com bastante importância, na verdade, porque são coisas bem críticas e que precisam ser consideradas caso, né, o analista de requisito, o PO, enfim, a pessoa que definiu o que vai ser implementado, né, porque pode ser que essa pessoa tenha esquecido de fato e pode ser que o dev também não percebeu. Então cabe a nós fazer esse tipo de teste e garantir que as questões de segurança aí estão bem atendidas. Legal? Então, bastante importante aí as questões aí de teste de segurança. E por fim, né, eu tenho meus testes de estresse e carga, ok? Eles são tipos de testes de performance, né, aí em várias literaturas. E qual que seria, né, rapidamente, né, a função do teste de estresse? Beleza? Ele vai normalmente aí ter, né, o sistema API, ela vai receber altos volumes de requisições. Aí qual que vai ser a ideia, né? Justamente, normalmente para testar resiliência, resiliência e habilidade, né? Habilidade para funcionar em condições extremas. Eu vou estar de fato aí testando o estresse das minhas APIs, beleza? E carga, né? Ela tem um propósito um pouco diferente. Eu vou aí simular diferentes volumes de requisições. Normalmente para identificar qual a capacidade do meu sistema de fato. Beleza? Também tem várias definições, vários autores, enfim, né? Mas normalmente são esses aí os propósitos, né, de cada um dos tipos de teste de performance. Porém, né, falando especificamente de API, é muito importante a gente validar, fazer teste de performance quando a gente fala em API, porque normalmente
o meu usuário ele não vai conseguir, de forma manual, né? Testando pela interface, testando as chamadas pela interface, eu não vou conseguir simular altos volumes de requisições, beleza? Eu vou precisar um teste de performance aí específico para a API. E eu diria, né, olhando para eles agora, que eles têm uma prioridade aí maior do que alguns outros, tá? Claro que depende muito aí do motivo, né, do porquê o meu sistema ele existe, de qual que vai ser o propósito de uso dele. Ok? Mas considerem fortemente aí testes de performance quando a gente fala aí em testes de API, porque é muito, muito, muito importante. Beleza? E quando a gente fala em ferramentas, né? JMeter, K6, eu acho que são as duas aí atualmente que dominam o mercado, né? Então são ferramentas aí que atendem diferentes configurações, diferentes realidades, diferentes cenários dos sistemas. Beleza? Então seria isso, né? Foi praticamente aí uma aula, né? Eu acho que consegui passar as informações para vocês, né? E o principal motivo, né, do porquê eu fiz isso, porque, como eu falei no início, né, normalmente a gente foca aqui, porém a gente tem aí um universo bem maior que quando a gente fala de teste API, e alguns deles, de fato, aí são bem importantes, né? Eu não diria tão importante quanto teste funcional, mas aí briga fortemente aí pelo primeiro lugar também em questões de importância e prioridade. Beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, porque eu acho que é uma informação aí bem interessante, né, para vocês considerarem aí nos testes. Beleza? Deem um joinha, comente também o que vocês acharam, deem sugestões também aí de vídeos e até o próximo vídeo.